escolhi falar é sobre a IA generativa, que é um assunto que está muito em voga, que está muito na moda, né, e da aplicação na área jurídica. A gente tem aí diversas discussões sobre a extensão e sobre as possibilidades que a IA generativa pode trazer para nós. E aí eu vou dar um passo atrás para a gente trazer a regulamentação do CNJ, que é a Resolução 322, que ela trouxe aí alguns aspectos que temos que nos aplicar ao aplicar a IA generativa no Poder Judiciário. Que já foi falado aqui, que é a questão dos vieses, né? Da possibilidade de que as decisões, ou que os atos normativos que são aplicados por nós sejam aí influenciados, impactados pela produção da IA. Como o desembargador Roberto disse, a gente tem aí a IA que aprendeu em todo o campo da internet e que não tem a mesma inteligência que nós. Né? Então precisa sempre o quê? Ser supervisionada para que tenha bons efeitos. A maioria dos projetos hoje do Poder Judiciário foca muito ainda na inteligência computacional, que é o quê? Identificar quais são os dados, o conselheiro Marcelo até falou, né? Sobre a questão de identificar demandas repetitivas, padrões de peticionamento, padrões decisórios. E a gente está dando já o segundo passo hoje no Poder Judiciário. Eu trouxe aqui até um quadro de uma pesquisa que o CNJ trouxe, infelizmente não vou poder expandir, né? Mas que já são vários projetos que os tribunais estão desenvolvendo na área de IA. A gente tem uma área de TI que é muito forte, mas a gente compete ainda com a iniciativa privada que tem uma estrutura de pessoal e de parques tecnológicos que é muito superior. Então a gente tem a iniciativa privada, já os grandes escritórios de advocacia, utilizando ferramentas de IA muito sofisticadas, e nós, do Poder Judiciário, precisamos lidar aí também, né, com a produtividade, com a quantidade, com a quantidade. E são os dois tipos de eficiência que a gente busca, combinar, né, o atendimento rápido da demanda do nosso jurisdicionado, também com a qualidade, com a satisfação, né, do nosso usuário. Então a gente precisa hoje, enquanto magistrados, 18 mil magistrados que somos no Brasil todo, para atender 83 milhões de demandas, a gente precisa equilibrar isso. Então, a demanda que é repetitiva e que pode ser otimizada com a IA, a gente vai usar. E, enquanto isso, a gente vai poder também nos debruçar sobre as demandas que são o quê? Individualizadas, né? Que vão exigir de nós um conhecimento de situações práticas, situações mais delicadas que impactam em vidas das pessoas que são as partes. Aqui a gente vai passar, porque não dá, né? E a gente traz aí, porque usar IA no judiciário. Então, como eu disse, eficiência, segurança jurídica, redução de custos e qualidade. Em resumo, é nesse caldo que a gente está inserido hoje para trabalhar aí com a IA e principalmente com a IA generativa, que vai ser o salto, né? Eu acho que vai ser o salto, o grande salto de modernização do Poder Judiciário. A gente trabalha com a ideia de responsividade, que é a questão de se adaptar à demanda social e à nossa realidade. Então, hoje, como eu já disse, a gente tem usado o IA com frequência, então nós juízes não sabemos se a petição veio ou não feita por IA, e da mesma forma que nós também não temos pleno controle hoje de quem usa a IA para elaborar sobre decisões, sentenças, acordos e votos, né? E se isso está sendo devidamente supervisionado. Então, por isso a importância da intervenção, da regulamentação do uso da IA generativa no Poder Judiciário, e eu diria mais também, a gente internalizar ferramentas de IA generativa para que a gente tenha um pleno controle da sua utilização. Então, hoje a gente tem um fácil acesso a diversas ferramentas de IA generativa, por exemplo, o ChatGPT, a um custo baixo, $20 por mês, e a gente não tem controle absoluto de como estão sendo usadas, de como estão sendo usadas as informações processuais, inclusive. Então, é muito importante que o Judiciário também tenha esse cuidado, né, do tratamento aí das informações. Já se falou aí em LGPD aqui no nosso evento, que a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Vamos lá. E aqui a gente tem as aplicações da IA generativa, né? Eu trouxe um resumo de tudo que a IA generativa pode fazer, de tudo não, de algumas coisas que a IA generativa pode fazer, trazendo aí resumos de processos,
questões de estruturação de dados. Então, assim, eu sou uma entusiasta da IA generativa, testo muito a IA generativa, e eu acredito que sim, no nosso dia a dia, enquanto operadores do direito, a IA generativa é uma grande ferramenta para nós. Né? Então, assim, para quem partiu ali de uma realidade em que o processo era físico, em que a gente tinha que fazer carga dos autos, né? Em que as petições eram datilografadas, a máquina escrevia, a gente passou para o processo eletrônico, para essa virtualização, inclusive dos atos judiciais. Então, a IA generativa vai ser um outro salto também, para a gente conseguir, aí, por exemplo, né, estruturar melhor as informações que estão contidas no processo e conseguir, com isso, obter mais produtividade, sem descurar da necessidade da atuação humana e do olhar humanizado, né, que cada processo vai demandar de nós. Então, sobre o uso indevido da IA, não podemos usar indiscriminadamente a IA. Eu trouxe aqui um exemplo, né, o desembargador Roberto tinha dado um exemplo de um advogado que peticionou nos Estados Unidos. A gente teve um caso de um juiz aqui no Brasil que usou a IA indevidamente, não supervisionou, e a decisão dele, a sentença, citou uma jurisprudência que não existia e por isso ele está respondendo ao CNJ. Então é essa necessidade do quê? As pessoas falam, né, embora que a IA pode alucinar e criar, porque ela é uma ferramenta pessoal que foi feita para dar respostas, para elaborar textos e textos coerentes. Então, a IA generativa, a depender da pergunta que você faça, ela vai te responder. E se ela não encontrar a resposta na internet, ela vai criar uma resposta. E é uma resposta que é convincente. Né? Então, assim, se nós não tivermos essa atenção, esse olhar individualizado também para a produção da IA, corremos o risco de praticar atos errados, de trazer aí informações que não existem, artigos de lei que não existem. Quanto está meu tempo aqui, que eu pedi para o pessoal me avisar, tá? 2 minutos? Tá bom, mas eu já estou terminando. Então a gente precisa estar atento a isso. É uma realidade que bate a nossa porta. Eu acho que quem não usa fica para trás. Né? Então eu vejo hoje a profissão, o profissional do direito hoje precisa se atualizar, precisa acompanhar as mudanças. Não vejo a extinção de nenhuma atividade, mas eu vejo uma mudança da forma de trabalho. Então, nós estamos sendo desafiados novamente a nos adaptar, né, à nova realidade, que é o uso de ferramentas de IA generativa. Vamos ficar com mais tempo livre? Provavelmente não, porque a nossa demanda é muito grande, mas a gente vai conseguir responder essa demanda de uma forma mais eficiente, mais rápida, equilibrando aí, né, a atenção que cada processo exige de nós. Então, onde o ser humano age nesse novo cenário? Né? Vamos ter o juiz robô? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente ainda precise sempre da supervisão do ser humano e dessa necessidade de quê? Do olhar humanizado, da questão dialógica, da prevenção de conflitos. E aí eu vou fazer um link aqui que eu não posso deixar de fazer com as atuações na área de mediação, de conciliação, né? De tratar aí as pessoas de uma forma realmente humanizada, como se não fossem apenas números. E a gente vai trazer esse equilíbrio através da atuação dos seres humanos. Basicamente é isso que eu queria falar. A gente tem grandes desafios pela frente, né, com o uso da IA generativa, mas eu me coloco à disposição, agradeço novamente o desembargador pela honra de estar participando do evento, né, e fica aqui o meu contato para quem quiser depois discutir o uso da IA generativa. Muito obrigada, bom dia a todos.